Sejam bem-vindos ao Nerdologia de História. Meu nome é Felipe Figueiredo, formado em História, colunista, podcaster, youtuber e professor. E conheça mais sobre uma das bandeiras mais influentes do mundo nesse Nerdologia sobre o Império da Etiópia. A região onde está localizada a atual Etiópia é onde foram encontrados alguns dos vestígios mais antigos de um membro da linhagem dos seres humanos, além das ferramentas de pedras mais antigas já encontradas. Também é onde estavam localizados os reinos de Damot e de Aksum, especialmente em torno dos vales férteis do Nilo Azul, a principal nascente do rio Nilo. A costa marítima, próxima do Golfo de Aden, une o Mar Vermelho e o Oceano Índico, fazendo da Etiópia, além de um dos locais de origem da humanidade, o importante centro comercial da Antiguidade e da Idade Média, além de um ponto de encontro de culturas e religiões. A origem do Império da Etiópia é a derrubada de uma dinastia medieval etíope por Yekunu Emlak, em 1270. Ele assumiu o trono como Tasfa Iassus. Educado em monastérios, ele reivindicava o direito de unificar toda a região sob seu reino. Mais que isso, ele reivindicava ser descendente dos antigos reis de Aksum, ou seja, ser descendente do rei Salomão. Sim, o da Bíblia. 3.000 anos atrás, o reino etíope de Aksum dominava a região do atual Iêmen, que era um dos possíveis lugares chamados de Sabá pelos hebreus. Segundo a tradição, Maqueda, a rainha de Sabá, visitou o rei Salomão, levando especiarias e pedras preciosas, possivelmente como uma visita comercial. A rainha teria retornado grávida da viagem e criou o filho, Menelik, como judeu, dando origem à dinastia salomônica. Inclusive, segundo algumas tradições, a Arca da Aliança está na Etiópia, um país onde cerca de 70% da população é cristã, com algumas igrejas consideradas patrimônios culturais da humanidade. Os 30% restantes da população são muçulmanos, e a Etiópia foi um dos primeiros lugares do mundo a receber muçulmanos. Outro exemplo dessa relação entre a Etiópia, o rei Salomão e os judeus é que um dos símbolos históricos do país é o leão de Judá. É dessa dinastia que Tasfa Iassus afirmava ser descendente, e é possível que tenha sido apenas um discurso lendário criado para que ele legitimasse a sua posição de poder. Seu reinado foi marcado pela expansão ao sul e pelas relações amigáveis com os sultanatos da região. Ele também desejava obter maior autoridade para a Igreja Ortodoxa Etíope, mas seus planos fracassaram. A estrutura do império era parecida com o que chamamos de feudalismo na Europa, com o imperador recebendo lealdade e tributos de chefes locais, os Has, algo como duque. A tradução mais exata do título etíope, inclusive, seria Rei dos Reis. Após a morte de Iassus, seus descendentes não conseguiram manter as boas relações com os sultanatos vizinhos e o tamanho do território controlado pela Etiópia variou com o tempo. O século XVI foi marcado por vários conflitos entre o Império Etíope e o Sultanato de Adal, cada um com um importante aliado. Os portugueses eram aliados da Etiópia, enquanto o Império Otomano era o principal aliado de Adal. A Etiópia foi ocupada por 14 anos, mas em 1543, com a ajuda portuguesa, a dinastia salomônica foi restaurada, sob a imperatriz Seble. As forças portuguesas eram comandadas por dois filhos de Vasco da Gama, Estevão e Cristóvão, e os portugueses chegaram a ser derrotados em batalha no ano anterior, com a morte de Cristóvão. Décadas depois, os otomanos realizaram outra ofensiva e tomaram a cidade de Massava, o principal porto do Império da Etiópia. Hoje, essa cidade está na Eritreia, um país que durante muito tempo foi parte da Etiópia e declarou sua independência em 1991. Do século XVI ao século XIX, a Etiópia continuou sem um poder político centralizado. Como tentativa de mudar isso, o imperador Facíladas construiu uma fortaleza para ser a sede de governo. Chamada de Facil Gebi, na cidade de Gondar, a fortaleza é uma mistura de várias influências arquitetônicas. Uma importante mudança nesse período foram as migrações Oromo, uma população que vivia mais ao sul da Etiópia. Junto com a descentralização do poder, a Etiópia passou séculos isolada politicamente. Esse período é chamado de Era dos Príncipes, ou dos Nobres, em que as diferentes lideranças locais disputavam poder entre si, e o imperador não tinha grande autoridade. Diferenças étnicas ou religiosas entre os nobres também motivavam alguns desses conflitos. Isso mudou em 1855, com Teódoro II, considerado fundador da Etiópia moderna. Ele derrubou o imperador considerado fraco, subordinou os outros nobres ao poder imperial e realizou reformas administrativas, fiscais e criou um exército unificado. Na prática, a dinastia salomônica acabou ali, mas via casamentos e parentescos distantes, Teódoro II mantinha a imagem de ser daquela linhagem.
Os anos até 1896 foram de muitos conflitos envolvendo a Etiópia. Devido à sua localização geográfica interessante, ela era alvo de invasões otomanas e egípcias. Nesse contexto, Teodoro II cometeu suicídio após ser derrotado em batalha pelos britânicos, que realizaram uma expedição punitiva em 1868. Ele foi sucedido por Ioannis IV após 4 anos de guerra interna, de invasões estrangeiras e de uma guerra religiosa. Ele cria o seu estandarte com as cores que se tornarão as cores nacionais da Etiópia: verde, amarelo e vermelho. O imperador morreu em batalha em 1889 e foi sucedido por Menelik II, que assinou uma aliança com a Itália. Em troca do controle de portos na atual Eritreia, os italianos reconheceriam a independência da Etiópia e forneceriam armas. A Itália, entretanto, alegando uma diferença de tradução, traíram o acordo e invadiram a Etiópia, então um dos últimos territórios na África fora do controle europeu. A Etiópia, com auxílio francês e russo, derrotou os italianos depois de quase 2 anos de guerra, na Batalha de Adwa, em 1896. Na Europa, a Etiópia era muitas vezes chamada de Abissínia, termo de origem árabe para se referir à população do país. A vitória etíope também motivou campanhas de conquista ao sul e ao leste, estabelecendo as fronteiras atuais da Etiópia. Essa expansão foi marcada por massacres e pela escravização de derrotados, especialmente Oromo. Também foi marcada pela criação da bandeira atual etíope, incluindo uma variação com o leão de Judá. A segunda metade do século XIX foi um período em que as potências europeias subjugaram quase todo o continente africano. Mesmo tendo que fazer algumas concessões, apenas a Etiópia existiu como um estado africano soberano, derrotando uma potência europeia. Com isso, o país tornou-se um símbolo de autonomia e resistência africana. Em 1923, tornou-se o único Estado-membro africano da Liga das Nações e, em 1916, chegou ao poder o último imperador da Etiópia, Haile Selassie, coroado em 1930. Seu reinado durou quase 60 anos. Ao mesmo tempo que ele conduziu políticas de modernização do país, ele também agravou os conflitos étnicos internos. Na Jamaica, o movimento Rastafari o interpreta como um messias e um guia para a população de origem africana. Em 1935, a Etiópia foi novamente invadida pela Itália. A Liga das Nações condenou a agressão, mas mesmo assim a Etiópia foi derrotada depois de 7 meses de guerra, incluindo o intenso uso de armas químicas pelos italianos. Durante a ocupação, os italianos chegaram a levar monumentos etíopes para Roma, que foram devolvidos apenas em 2005. A Etiópia foi libertada em 1942, durante a Segunda Guerra Mundial, e, após o conflito, foi uma das fundadoras das Nações Unidas. Com as independências dos países africanos depois da guerra, muitos deles se inspiraram nas cores da bandeira da Etiópia para a sua própria bandeira, pelo fato do país ser visto como um símbolo da resistência africana. As cores etíopes às vezes são chamadas de pan-africanas e estão presentes em 20 bandeiras do continente. Haile Selassie também ofereceu a capital etíope para sediar a União Africana. A monarquia chegou ao fim em 1974, após um golpe militar motivado por mais de uma década de guerra contra os separatistas da Eritreia, uma crise política e também episódios de fome no país. Lembro que o vídeo é um recorte e infelizmente muita coisa interessante ficou de fora, e fontes e sugestões estão aqui na descrição. Nos comentários do Nerdologia sobre o mistério de D.B. Cooper, perguntaram se os pilotos dos caças que escoltavam o avião não poderiam ter visto quando Cooper pulou de paraquedas. A primeira dificuldade para isso é que já estava de noite, e com chuva em alguns trechos. A outra é que os caças não estavam exatamente atrás do avião, mas um pouco acima, para impedir que fossem vistos. Também comentaram que a falta de experiência de Cooper com paraquedismo é apenas uma hipótese, com outra interpretação, de que ele tinha sim certo conhecimento e que teria escolhido o pior equipamento por ser um que ele estava acostumado. Finalmente, corrigiram um erro ortográfico na tela e pedimos desculpas pelo vacilo. Não se esqueçam de curtir e compartilhar o vídeo, assinem o nosso canal para conhecer mais sobre países africanos e até a próxima!